Olá, eu sou o Hamilton e você está no 11º podcast com o Fábio Espiritualista. E o tema de hoje é o despertar de uma nova consciência. Tudo bem, Fábio? Olá, Hamilton, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Vamos falar então dessa questão dessa consciência que é muito importante, esse despertar. E para vocês poderem se basear no assunto, vocês podem também... Nós somos devoradores de livros, né, Fábio? Sim. E vocês podem escolher aí para ler o que nós vamos tomar como base, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Esse livro fala sobre a iluminação que ele teve. Ele era uma pessoa muito deprimida, muito triste, e que teve um momento que ele desistiu do mundo. Mas nesse momento ele recebe, mais ou menos acho que aos 30 anos, ele recebe uma iluminação. E durante um período ele, em sua casa, ele vê a sua casa toda iluminada e ele adormece. E quando ele acorda, ele é uma nova pessoa. E assim a iluminação também acontece com outras pessoas, né, Fábio? Essa é uma busca constante, eu acho que nós deveríamos ter diante disso. Pensarmos que, na realidade, nós vivemos um mundo em total depressão. Até as alegrias elas se tornam falsas, né? Ou enganosas, seja ao outro, seja a si mesmo. Então, essa questão de buscar a iluminação não tem nada a ver com religiosidade, gente. Mas tem a ver com o eu, com a essência nossa, né? Aquela consciência que nós falamos no início. E Eckhart Tolle, ele diz o seguinte, que para você poder conseguir essa iluminação, você precisa libertar da sua mente, para você poder elevar-se acima dos pensamentos, a emoção, a reação, o corpo e a mente. Por quê? Porque ele acredita que não se pode viver nem no passado e nem no futuro. O que você entende sobre isso, Fábio? Qual a sua percepção? Você já leu o livro dele? Bom, importante ressaltar que ele é uma pessoa que, diante dessa busca, e isso aí vale para todo mundo, gente, ele foi estudar. Então ele estudou psicologia, ele foi estudar filosofia e mais outra formação, e foi buscar também no hinduísmo, no budismo, na Bíblia. Ele foi buscando questões que pudessem levar ele ao ponto que ele chegou. Esse livro, inclusive, a obra dele se tornou um best-seller, né? Então, assim, nós precisamos sim encontrar esse caminho de alguma forma. E aqui nós vamos tentar pontuar, né? Não pontuar, mas direcionar você a essa busca. E ele acredita que nós precisamos viver o presente, e o presente passa muito rápido, né? O presente agora já passou, gente. É assim mesmo que ele fala e é verdade, já passou de novo. E cada vez que já passou, não termino, já passou, e assim vai. Então, onde que está esse agora, né, que tanto ele ressalta? Né? É exatamente tentar driblar a questão do nosso pensamento diante dos fatos de que nós pensamos que nós controlamos o que pensamos, mas os nossos pensamentos controlam a nossa vida. Isso é um ponto aí dentro de um dos capítulos que ele fala categoricamente, não só no livro, como também em entrevista da Oprah, né, durante um tempo. Então, assim, quando você vive o dia inteiro com muitas vozes na sua mente, na sua cabeça, tanto do passado quanto do futuro. E quando você ouve essas vozes, né, ou você vai para um aspecto mais de depressão em relação ao passado, ou lembra de alguma alegria que se frustra no presente, e aí no futuro você cria toda uma ansiedade. Então, ele trata dessa questão de uma forma bem, vamos dizer assim, pontual. É fantástico a forma com que ele expressa essa questão do agora. E a gente vai desenrolando isso aí
durante o podcast. Fica com a gente, não desligue, vai ouvindo que tem coisa boa aí. E com o nosso tema é o despertar de uma nova consciência. E na Bíblia diz que existirá um novo céu e uma nova terra. Isso ele relaciona também ao pensamento, porque nós precisamos elevar a iluminação ela só vem quando nós conseguimos elevar ela acima do pensamento. Quando a gente se liberta da mente, porque a mente tem um poder de fazer a gente criar mais sofrimento, e a gente vive esse sofrimento do passado. Muitas vezes, Fábio, as pessoas que procuram você para terapia, elas vêm marcadas pelo sofrimento do passado, e às vezes esse passado já aconteceu há 60 anos, 70 anos, a pessoa está com 90, e durante 70 anos ela vem sofrendo por uma coisa que aconteceu aos 20, não é isso? Todo mundo tem uma característica de ficar preso a alguma circunstância do passado, e tudo se torna uma coisa muito mecânica, e não só em termos de memória do passado, mas também isso acontece em relação aos amores. Eu não consigo deixar de pensar, eu não consigo deixar de sentir, né, toda essa questão. Mas, diante disso, é importante lembrar que todos nós acabamos vivendo meio que alienados. Então, é como se você hoje começasse a aprender a dirigir e precisasse pensar em tudo aquilo, em pisar na embreagem, em acelerador e soltando a embreagem, engatar a primeira, né? Tudo isso, você pensa. Depois, tudo isso vai de uma forma extremamente mecânica, onde você vai fazendo, vai indo, vai chegando onde você tem que chegar, você vai olhando para um lado, vai olhando para o outro, e vai conversando, vai fazendo outra coisa, o que não é devido num carro, mas eu estou falando assim, como metáfora da vida. E isso é algo que nós precisamos nos adestrar. Então, por exemplo, você pega e vai lavar a sua mão, por exemplo, e você não percebe que você lava, você vai ali, lavou e pronto. Você não sente isso. E aí é que está o mistério para você poder chegar no momento do agora, né, nesse ponto importante. Então, nós vamos aí indo, o Hamilton vai falando com vocês, vai falando um pouco mais dessa obra fantástica e de alguns elementos para que a gente possa levar para você aí um caminho de como fazer isso no seu dia a dia. E uma obra fantástica, como você disse, é a obra de Deus que nos fez, né? Então, Eckhart Tolle, ele tem uma frase que diz assim: você está aqui para possibilitar que o propósito divino do universo se revele. Veja como você é importante. É aquela frase que eu costumo dizer, né? Eu sou Deus em ação e manifesto. Esse eu é uma coisa que, tirando o aspecto religioso, ele às vezes até é um tanto quanto egoísta. Mas é Deus, quando você manifesta qualquer coisa na tua vida, é Deus que vibra com aquilo, é Ele se renovando diante daquilo que você cria de bom, né, na vida, e ao mesmo tempo sofrendo diante dos seus passos que não constrói, né, não leva você em direção a lugar nenhum. Então, esse Deus, né, ele é o agora, ele é o presente. Tanto que na palavra diz, é onipotente, onipresente, onisciente. Por quê? Porque ele é o agora, ele está em todo momento no agora. E cabe a você, no agora, fazer toda a transformação necessária para a sua vida. E ele diz que a negatividade, o sofrimento tem raízes no tempo, né? Nós sofremos pelo passado e sofremos pelo futuro, né? Sim, como eu falei. Tanto na saudade daquilo que passou de bom, né, na lembrança de alguma coisa que foi ruim, que você acaba manifestando no dia de hoje ainda, tanto quanto essas coisas que você tem expectativa e que se frustra o tempo todo, porque você está todo dia na expectativa. E isso são pensamentos que acabam controlando você ao invés de você controlar a sua mente. E Eckhart Tolle, ele manifesta algo muito incrível, que é
o fato de você ir treinando, né, fazendo alguns treinos para isso. E qual o caminho para isso? É aquilo que muita gente às vezes reclama, né? Meditar, eu não tenho paciência para meditar. Mas é um meditar diferente, gente, também, porque existem várias formas de meditar, não é só aquela forma sentar, concentrar, não, tem outras formas que eu vou falar daqui a pouco. Bom, e você acredita que o passado ele não consegue sobreviver diante da presença do presente? Então, se você fizer do seu agora algo muito mais importante do que todo o passado, né, com certeza ele se apaga. E não é questão de se apagar. Nós precisamos entender que, por exemplo, se eu fui uma pessoa que, sei lá, trabalhava na roça, por exemplo, e de repente eu venho e aquilo não é bom, eu não quero aquilo para mim, eu quero algo mais, e me transformo num grande empresário. Não é pelo fato de eu me transformar num grande empresário que todas as pessoas que viveram comigo têm que ter aquilo mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho ali 100, todo mundo tem que ter 100 que nem eu. Mas eu posso dar oportunidade para essas pessoas também melhorar. Então, assim, você está indo ao passado, sim, mas transformando a vida deles no presente, no agora. E esse agora cabe a cada uma dessas pessoas transformar. Então, pode acontecer daquele, como a gente costuma dizer, do aluno superar o mestre. Então, mesmo aquele que veio numa trajetória, ele deixando um passado para trás, ele vai superar tudo aquilo, vai trazer algumas lembranças ou pessoas, e através disso ele vai transformar, ele não vai viver aquela ideia de que eu sempre estive na roça, para ficar lembrando de sofrimento. Não, ele tem que viver o momento dele agora, claro, não renegando a história que fez impulsioná-lo para chegar até aqui. Mas aqui é um estado, né? O restante, seja o que passou, que foi uma mola propulsora, não é para ele ficar preso ao passado, é para ele poder viver o agora, para poder ir daqui por diante. E num dos capítulos ele diz assim: como podemos nos livrar da negatividade? E ele diz simplesmente, descartando-a. Gente, é difícil, hein? Descartar a negatividade. Tem momentos que a gente se pega e diz para nós mesmos: caramba, eu acho que eu sou um lixo, eu acho que eu não servo para nada, acho que eu não... Isso não é uma crença limitante, tá? A não ser que você transforme isso realmente no seu mantra. Mas assim, é algo que nós precisamos transformar, abandonar esse tipo. Quando pensar que isso aconteceu, cancelar, né, vamos dizer assim, da tua mente, substituindo esse pensamento por algo que possa levar você para o agora e não para esse pensamento negativo. Ou seja, a gente precisa reconhecer que não queremos mais carregar esse peso. A gente tem que entender que nós mesmos queremos deixar de lado tanto algumas pessoas como algumas preocupações. É só eu decido que a partir de agora eu não quero mais esse tipo de pessoa perto de mim, eu não quero mais esses problemas, eu não quero mais esse trabalho que me sufoca, eu não quero esse relacionamento. E esse não querer não é pensar, gente, não é ficar verbalizando, não é ficar mantralizando as questões. É deixar mesmo para lá. E para isso, né, como a gente está falando, o agora. E aí você vai ter aí, no segundo bloco, com certeza, nós vamos passar para você aí algumas técnicas que vão ajudar você a sair dessa vibração, né, de negatividade, de pensamentos negativos, para transformar o seu caminho, né, aos poucos. Gente, não é milagre não, tá? É aos poucos mesmo que isso vai se manifestando. Você, enquanto terapeuta, enquanto você está atendendo, muitas vezes os seus pacientes, eles acabam entendendo que aquele sofrimento todo, eles que tinham criado para si e que já não tinha mais importância? Tem gente que não aceita o fato. Nós temos dentro dessa questão da terapia, da psicanálise e tudo, nós temos aí alguns
conceitos, né, de pessoas que adoram terceirizar os problemas. Elas nunca admitem que o caminhar ou o não caminhar da vida dela é por conta dela. Então ela terceiriza. Quanto mais você terceiriza a culpa, né, ou dá importância para o seu problema diante de alguém, com certeza fica muito mais difícil de você resolver, porque você não é aquela pessoa, né? Você não é aquele agente causador, sem contar o fato de que você não vai mudar aquela pessoa ou o que ela fez lá atrás. Então, você se tornou culpado, né? Sim, durante todo esse percurso que você alimentou essa negatividade causada. E ali você precisa reconhecer que a partir de agora você tem, né? Você não é nem ter que, mas você precisa realmente começar a mudar essa forma de pensar e de agir, gente. Não é só pensar, é agir, porque o pensamento, ele sempre controla a gente. Então, você tem que deixar um espaço entre o que o seu cérebro, as memórias trazem para você, para aquilo que você se torna como observador dos pensamentos, e com isso vai afastando isso, né, de você. E aí vai criando um espaço que aí esse espaço, que no início é pequenininho e vai aumentando, se torna o nosso processo de iluminação mesmo. Nós vamos dar uma pausa para o café. Enquanto isso, você procura aí as redes sociais. Tem o YouTube, tem o TikTok, tem o Instagram. É só procurar por @fabio.espiritualista. Tem bastante conteúdo lá para você. E se você quer agendar uma consulta com o Fábio, seja em psicanálise, regressão de memória, seja na leitura dos oráculos, é só mandar um oi pelo WhatsApp 11 932 62 6446. Até daqui a pouco, Fábio. Até daqui a pouco. Voltamos aqui à segunda parte desse episódio 11, onde o tema é o despertar de uma nova consciência com o Fábio Espiritualista. E nós estamos aqui baseado no livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. E numa parte do livro, num dos capítulos, ele fala sobre o poder do silêncio. Um dos maiores fenômenos da literatura espiritual dos últimos tempos, esse autor, Eckhart Tolle, ele pôde trazer a importância de silenciar os pensamentos e reencontrar nossa sabedoria interior para viver mais intensamente o momento atual. O silêncio e a calma não são apenas a ausência de barulho e de conteúdo, são a dimensão mais profunda do nosso ser, a inteligência primordial, a consciência de que só podemos ser felizes agora. O poder transformador do silêncio está em nos libertar de pensamentos, medos e desejos, dissipando as tensões do passado e as expectativas em relação ao futuro. Nesse momento, ele entrou em silêncio, em total silêncio, para poder receber a iluminação. E o silêncio é importante, né, Fábio? O silêncio é a real presença de Deus. Num mundo tão cheio de tribulações, né, o silêncio externo, ele é algo que nos afasta, né, da positividade, né, na realidade, criando uma falsa alegria. E esse silêncio no qual ele fala, na realidade, é o silêncio de você não permitir que o passado chegue à tua mente, nem tampouco a ansiedade, né, com alguma situação do futuro, né? Vamos sair daquela escala do tempo, né, da pressa, eu tenho que cumprir, né, alguma coisa, uma jornada, ou quando você parar para poder realmente vivenciar o que ele vivenciou, é algo que você não tem que ir ali, vou ficar aqui 5 minutinhos, tá? Porque a partir do momento que você determina um tempo, você já está criando uma ansiedade para começar e para terminar. Então, não funciona desse jeito. Mas é importante você parar, sabe? Aquele momento, entrar em stand-by ali, parou, pronto. E vai começar o seu processo. E disso nós vamos, eu vou dar aqui algumas dicas com relação a isso, que na prática esse parar, ele vai muito de pensar no passado e no futuro, não é simplesmente algo estático, onde você para, senta e faz somente. Tem outras formas para se manifestar.
E quais são essas formas para manifestar esse despertar de uma nova consciência? Porque todos nós precisamos de uma nova consciência, né? É o momento da gente parar, refletir e ter uma nova consciência, porque a consciência antiga, ela acaba nos sobrecarregando, né? Sim. Um exemplo bobo, né? E que o Hamilton faz parte muito disso. Todos os dias na minha vida é quando eu fico desatento, né? Porque a gente cria o hábito. Então vamos lá. Com a limitação visual, eu tenho que ter cuidado para poder andar, para poder descer uma escada. E o Hamilton sempre, quando eu estou descendo as escadas, ele fala assim: olha, preste atenção, vai pelo canto da parede, né? Porque eu tenho que pensar realmente onde eu estou pisando. Como é dentro de casa, o que acontece? A gente cria o hábito, como eu falei lá do carro, não é verdade? Então a gente cria, mas mesmo assim nós podemos tropeçar e cair. Já aconteceu de eu tropeçar várias vezes. Então é algo que, quando você, o Eckhart Tolle, ele fala, né, dá um exemplo, de quando você for subir uma escada, por exemplo, pensa no movimento que você está fazendo naquele momento, quando você estiver subindo, não pensa naquilo que você vai fazer lá onde você precisa ir. Tá? Você pega e pensa no seu pé, né, subindo, sinta o movimento do seu pé, da sua perna subindo para um degrau, para o outro. Quando você faz isso, você se desconecta do passado e não se preocupa com o futuro. Você só está pensando naquele movimento de subir uma escada. Então, se você tem ali uns 10 degraus, que você faça isso, já é muito bem-vindo. Você está simplesmente deixando o passado e deixando o futuro ali. Você está pensando no agora. Essa é uma técnica que ele expressa ali, né, no livro. Outra forma também é quando nós acordamos, por exemplo. Nós vamos acordar, a gente pega, levanta, vai ao banheiro, faz o que tem que fazer, pega a escova de dente, escova o dente, cospe, lava o rosto, penteia o cabelo, mas não pensa em nada disso que está fazendo, simplesmente faz. É outro momento. Então, se você vai, pegou a escova, sinta a escova de dente, sinta ela passando no seu dente. Quando for lavar as mãos, procura sentir a água, a temperatura da água, né? Sinta o toque da tua mão na outra mão. Os sentidos de pontos que você de repente nunca experimentou perceber ali naquele momento. Então, que você faça isso em 1, 2 minutos ali, seja da água, seja do subir uma escada e pensando, seja caminhar, né? Também você está focado no agora, né? E isso é muito importante. Então, essas formas de meditação, né? Isso é meditação também, faz você se conectar com a sua essência primária, né? Que é a sua essência divina, o seu eu interior, né? E faz você focar realmente no agora, nessa onipresença, né? Nessa consciência que nós falamos no início, na tua vida, se desvinculando das questões que causam ansiedade. E para se livrar dessa ansiedade, que às vezes até é uma doença física, o que a gente pode estar fazendo? Bom, um outro caminho Ele diz que é a entrega e a não entrega, né? Então, um bom... Gente, isso dá para ser feito tanto em terapia de grupo, ou sozinho em casa. O problema do sozinho em casa é que você sempre tem alguém, alguma coisa que você tem que pensar e fazer, mas você pode ir buscando por meio das primeiras técnicas que eu passei. Mas assim, se você se coloca num ambiente quieto, ali, disposto a não... Veio um pensamento ali, você se desconecta, você deixa aquele pensamento ir embora. Veja, se coloca como um espectador, tá? Como se fosse um sonho lúcido, um espectador dos seus pensamentos. Quando vir um pensamento que é do passado, você observa, dá uma risada para aquilo ali, dá um tchau para ele mesmo na tua mente, no momento agora, né? Ali você, dentro daquele pensamento, né? Se é alguma coisa do tipo, eu tenho que buscar meu filho, eu tenho alguma coisa para fazer,
você também pega e olha para esse momento, tenta materializar de alguma forma e faz. Isso é o que a gente pode fazer sozinho, mas nós podemos fazer isso por meio de uma terapia de grupo, onde nós podemos fazer aí uma indução, né? Ou mesmo por meio de uma hipnoterapia. Então, tem recursos que fazem com que nós possamos viver aquele agora. E uma das coisas muito boas de você focar a atenção no seu dia a dia, né? O que é muito difícil por causa do celular, do fone de ouvido, né? Mas assim, é parar, olha para dentro, respira e sinta. Sinta o ar entrando, né? Ali pelas suas narinas. Então você vai respirando e sentindo a temperatura como esse ar está entrando. Depois você solta ele pela boca, né? Então você vai soltando e sinta também essa temperatura que vai saindo. Então você pensando na sua respiração, você está vivendo aquele momento presente o tempo todo, desvinculando do passado e do futuro. Outro momento é pensar, sentir o teu coração, porque é algo que não só ele, mas qualquer pessoa que trabalha com a mente relata, né? As emoções, tá, são primordiais para a solução de todos os problemas. Que emoção? Não é a emoção daquilo que a gente sentiu ou quer sentir, mas é a emoção daquele agora. O quanto você se sente bem naquele estado, naquele momento que você está se dedicando a você, naquele agora, né? Nesse momento. Então, isso é que faz toda a diferença. E quando ele diz no poder da escolha, nós temos a escolha, né? Às vezes essa escolha é inconsciente. Ele até cita uma amiga dele que vive num relacionamento abusivo e ela largou aquela situação e entrou numa mesma situação com outra pessoa. Porque, na verdade, a nossa mente acaba fazendo essa escolha pra gente porque é pelo menos seguro, é confiável, é familiar, não é? A única coisa consciente nossa, gente, não é o que eu estou falando agora. O consciente meu é o meu corpo, o meu estado físico. Isso é consciente, tá? O resto pode-se dizer que é inconsciente. Pelo menos é a forma com que eu vejo. Fábio falando, tá? Então, o que acontece? O inconsciente da gente que está alimentado de tanta tranqueira ali, porque é como se fosse uma caixa cheia de surpresas, né? Ali que algumas você sabe, outras nem tanto, elas fazem você ir buscar aquilo que está lá, né? Na vida. Então o seu consciente não permite que você atraia um novo amor, um amor verdadeiro. Por quê? Porque lá o seu inconsciente está cheio das memórias que você vibra todos os dias, né? E essa consciência, ela vem impulsionando você, ela te empurra para essas situações que são negativas. Então, quando você vai para o estado do agora, você toma vamos dizer assim, a direção da tua vida, impulsionando tudo que é negativo, tudo que não é bom, para fora de você, para longe da sua mente, né, esvaziando. E aí usamos aí também o Ho'oponopono para isso, né, a limpeza de memórias, que é mais do que repetir, né, tem que saber entender, porque cabe muito bem a isso, né, para que a gente possa mudar essas nossas relações no futuro, encontrar algo que nos preencha de verdade, de forma abundante e positiva. Então eu tenho que entender que para ter um despertar de uma nova consciência, eu preciso entender que a minha mente acaba escolhendo situações anteriores que eram iguais só para se sentir segura. Então o sofrimento ele vai se carregando por anos a fim. Exatamente. Ou seja, não é que você... tem gente que fala assim, minha vida não vai para frente, né? Não muda, eu não tenho sorte no amor. Não é só uma crença limitante, é o seu inconsciente fazendo você acreditar todo dia naquilo, né? Então, como que você vai mudar isso?
só esvaziando. E para esvaziar, você tem que sair dessas duas bolhas, né, que estão, uma lá no passado e a outra no futuro. E tentar criar um vácuo, sabe? Eu acho que se chama meiose, quando as células se dividem, né? O que acontece. Você tem que fazer exatamente isso. O passado e o futuro, essas duas bolhas, elas estão ligadas, tá? E aí, quando você começa a ocupar esse espaço, controlar isso, aquilo ali vai se dividindo e vai se transformando num vácuo. Isso pode acontecer por alguns segundos, mas com o treino você vai ver que isso vai se distanciando mais, dando oportunidade para que algo novo, bom, perfeito, entre aspas, mas pelo menos muito melhor do que o que você viveu até hoje, possa se manifestar na sua vida. Então, se você quer despertar uma nova consciência, se livre do passado, não se preocupe com o presente nem com o futuro. Apenas reflita e escolha os bons caminhos, né? Vamos esvaziar a nossa mente e pegar essa nossa consciência, que é o nosso estado atual, material, né, de vida corpórea, né, e determinar ali diante do espaço, olhar para aquele pensamento, veio o pensamento do passado, empurra ele para longe de você, não deixa ele tomar, é lá no futuro, eu quero, quando que vai vir um amor? Não, empurra esse pensamento, deixa esse espaço em branco ali para você ser mais feliz. É dessa forma que você consegue encontrar o caminho aí da iluminação, da meditação e da felicidade. E confie então em Deus, confia que o universo conspira em seu favor. É isso aí. Saúdo a todos com o Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês, muita paz e muita luz.